Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Nilo, aqui da Assembleia de Deus Tampa Bay, na Flórida, Estados Unidos. Estamos dando sequência à nossa introdução dos livros da Bíblia, baseada na sequência de leitura anual da Bíblia que nós temos apresentado para a nossa congregação, para os nossos irmãos, né? E todos aqueles que quiserem participar. Então, ao mesmo tempo que a gente dá a sequência dos livros da Bíblia, que seria uma sequência bem trabalhada para que você possa não sentir muita dificuldade, né? Essa sequência é mais para aquelas pessoas que estão iniciando, novos convertidos. A gente também dá uma introdução resumida de cada livro, citando algumas dos principais versículos e tentando facilitar a sua compreensão e leitura da palavra de Deus. Então hoje nós vamos para a segunda epístola do apóstolo João, né? Nós já tivemos estudando a primeira, hoje nós vamos estudar a segunda epístola. Observe que não tem capítulo, só versículo, né? Então, nesse caso, não é correto você dizer, quando você for fazer citações, não é correto você dizer segunda epístola de João, capítulo 1 e versículo tal, porque ela não tem capítulo, ela só tem versículos. Então, o correto, quando você for citar qualquer referência na segunda carta de João, é você dizer segunda carta de João e imediatamente você já diz o versículo. Segunda carta de João, versículo 3. Segunda carta de João, versículo 4. Segunda carta de João, versículo 1, ok? Não é correto você dizer capítulo 1, porque não tem capítulo, só tem versículo, né? Ela é pequena, vamos já começando aí com os versículos que mais chamam a atenção, né? O primeiro, como João se apresenta, né? Normalmente os apóstolos, aqueles que escrevem os livros da Bíblia, se apresentam como eu, apóstolo de Jesus Cristo, como Paulo faz muitas vezes, né? Às vezes serve de Jesus Cristo, mas João vai e diz assim, o ancião, né? Amados, ancião é uma palavra muito educada normalmente para pessoas idosas, né? Obviamente que ancião em algumas culturas quer dizer o sábio, mas é complicado você ser sábio sem você ter uma certa idade, né? Porque a sabedoria vem com o tempo, né? Então, de acordo com o arcebispo Usher, quando João escreveu essa carta, ele já estava com uma certa idade avançada, quase que 80 anos de idade. Essa carta foi escrita no ano 89 depois de Cristo, né? Ou seja, quase 20 anos depois da primeira epístola de João. Então, João já estava com uma certa idade, talvez por isso ele inicia a carta dizendo o ancião, né? Depois nós temos a quem se endereça essa carta. A primeira carta é universal, primeira epístola universal do apóstolo João. Essa segunda carta não tem o título de universal. Por quê? Porque ela é endereçada inicialmente a uma pessoa, né? E a única referência que nós temos a ela é o João que nos dá. Ele não cita o nome, não sabemos por quê. Ele chama de senhora, né? Então essa carta foi escrita a uma senhora. Observe que existe um livro muito famoso no Brasil, de José de Alencar, chamado Senhora, né? Mas essa não é a mesma senhora, tá certo? Aquela senhora lá de José de Alencar, ela é descrita como uma mulher símbolo da sociedade brasileira, né? Essa daqui é bem diferente. Essa mulher aqui é uma mulher que dava um testemunho cristão muito grande no meio da comunidade que ela estava, que tinha dos irmãos o testemunho de que os seus filhos eram criados no Evangelho de Cristo. E João se diz muito satisfeito, se diz muito feliz com esta senhora, né, da época dele, que era uma senhora voltada à palavra de Deus, era uma senhora que ensinava os seus filhos a palavra de Deus, que tinha o testemunho das pessoas. Outra coisa muito importante observar, quando se diz que a carta é endereçada a uma senhora, né, é que isso mostra que a Bíblia não é um livro machista, como muitas pessoas dizem, né? Se fosse machista, ele ocultava essas coisas. Mas não, a Bíblia cita que a segunda carta de João foi endereçada a uma senhora, ou seja, a uma mulher, né? Nos versículos seguintes, João volta a repetir o que a gente já conhece das características dele na primeira carta, né? Qual é a principal característica do João na sua carta?
qual é a principal característica que acompanha o João na sua vida ministerial? É o amor, né? Então, ele volta a citar o amor, né? Assim como ele volta a citar o amor, ele também volta a citar o anticristo, né? Com respeito ao anticristo, João estava numa época de várias pessoas que perseguiam os cristãos, né? O imperador, de acordo com os historiadores da época de João, era Domiciano, né? E Domiciano foi um perseguidor, né? João foi perseguido. João foi enviado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, por um dos imperadores romanos. E a ilha de Patmos não era uma ilha paradisíaca, era uma ilha cheia de animais peçonhentos, era uma ilha muito cheia de pedregais, não era nada paradisíaco essa ilha. Ele foi enviado para lá como punição, porque era cristão. Então ele conheceu muita gente que perseguiu o cristianismo e ele fala disso. Rapaz, isso é o espírito do anticristo, né? Existe um outro anticristo que João volta a falar dele no Apocalipse, que na verdade não se manifestou ainda, né? Mas que é o mesmo espírito de todos aqueles que perseguem os cristãos. O espírito do anticristo, que está nos países que são fechados para o evangelho, é o mesmo espírito que perseguia João, né? Espírito não tem idade, não fica velho, né? Então ele persegue as pessoas, ele não envelhece. Mas não se preocupe não, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? E além do mais, Jesus disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E finalmente no versículo 10, João preocupado com pessoas que poderiam trazer falsos ensinos à igreja, né? Ele fala sobre a importância de que a doutrina bíblica seja a mesma da que ele tem dado, né? Veja como isso é importante. No versículo 12 temos uma citação interessante, histórica, né? Ele fala que não gostaria de escrever apenas com papel e tinta. Na época do apóstolo João já tinha papel e tinta. Não é o papel que a gente conhece hoje, era muito parecido com o papiro inventado no Egito, né? Mas já tinha-se papel para se escrever. E tinta, né? Também. Então isso é muito interessante, esse relato é interessante. Interessante para quem faz arte, interessante para quem trabalha com comunicação, é muito interessante essa citação. A citação de, minha gente, quase 2000 anos atrás, é muita coisa, né? Quais eram os meios que João tinha para escrever? Como é que essas cartas chegavam? Papel e tinta, né? Vamos agora para a segunda epístola. A primeira já foi suficiente, as outras coisas o Espírito Santo vai fazer você ir descobrindo aos poucos, à medida que você vai lendo mais vezes, né? A terceira epístola possui as mesmas características da segunda, né? Ela não é universal, ela não tem capítulo, só tem versículo, e ela é endereçada a uma pessoa. Dessa vez não é uma senhora, dessa vez é a um homem chamado Gaio. E quando João direciona a epístola ao Gaio, a gente vê isso logo no versículo 1, né? No versículo 6, novamente João volta a falar sobre o que seria uma das suas principais características, por isso ele é conhecido como o apóstolo do amor. Versículo 6 da terceira epístola, João volta a falar sobre amor, né? Dessa vez sobre o amor que está em Gaio. No versículo 7, ele menciona a palavra gentil. Na terceira carta, no versículo 7, ele menciona a palavra gentil. É interessante, porque quando você lê essa palavra pela primeira vez, você fica pensando assim, o que é gentil? Que palavra é essa, né? Gentil na Bíblia é todo aquele que não é israelita, todo aquele que não nasceu em Israel, tá certo? Todo aquele que não é judeu. Todas as outras nações da terra, para o israelita, é uma nação gentílica. Não foi Israel, é gentil, certo? Então, o que é um gentil? Gentil são aquelas pessoas que ouviram o evangelho, que são de outras nações que não são israelitas. Gregos, os próprios romanos também, e etc, etc. Isso é ser gentil, né? E, finalmente, no versículo 9, ele fala de um opositor, chamado Diótrefes, opositor dentro da igreja, né? Isso nos mostra que mesmo naquela época já se levantavam pessoas contra os homens de Deus dentro da igreja, tá certo? Meus amados, é isso aí. Fica aí com a boa leitura da segunda e terceira cartas de João e nós viremos novamente a vocês
já com o Evangelho de João, que é a sequência da nossa próxima leitura bíblica. Que Deus os abençoe. Amém.